O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Existe uma piadinha um tanto quanto infame que diz que um argentino é uma mistura de índio com italiano, que fala espanhol e que se enxerga em inglês. Essa anedota, insisto, um tanto quanto infame, explica um bom tanto da fala inegavelmente equivocada de Alberto Fernandes ontem sobre brasileiros e mexicanos. E é sobre isso que eu trato no vídeo de hoje. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você não tenha feito, inscreva-se aqui no canal, porque você ganha sim, você quem ganha. Vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos com os assuntos, com os temas que eu sei que você curte. Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Inscreva-se agora, meu filho. Inscreva-se agora, minha filha. Ative as notificações, sininho na fita. Por quê? Porque é vídeo novo todo dia. O YouTube te avisa. Vai ser uma honra contar com sua presença por aqui. Sério mesmo. Agradeço de coração a todos vocês que estão fazendo o canal crescer de forma muito sustentável, orgânica, nada incentivado, 100% orgânico. Muitíssimo obrigado a todos vocês de coração. Pois é. Vamos aqui à pauta de hoje. Alberto Fernandes. Ontem teve um evento na Casa Rosada, anteontem, na terça-feira, dia 9 de junho. Hoje é dia 10, foi ontem mesmo, tá, eu tô vacilando aqui. Hoje é dia 10, foi ontem, quarta-feira, dia 9 de junho, tô vacilando. Ontem mesmo, o presidente argentino Alberto Fernandes tinha um evento na Casa Rosada, que fica em Buenos Aires, naturalmente, capital da Argentina, em que ele estava recebendo empresários espanhóis e argentinos e também estava com o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez. E aí ele cita, tentando citar, na verdade, de forma equivocada, o poeta Octávio Paz, inclusive ganhou, o poeta mexicano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1990, em que ele cita as origens mexicanas, indígenas, as origens indígenas peruanas, mas naquele momento ali, Alberto Fernandes, na verdade, se equivocou e citou uma música do cantor argentino Lito Nebbia. Lito Nebbia é um dos pioneiros do rock argentino, teve uma banda chamada Los Gatos, e realmente é um cara que tem uma militância política, foi exilado durante a ditadura argentina, foi para o México. Terminado o exílio, voltou, muito popular, frequente, amigo do Alberto Fernandes há 30 anos, então é uma composição do Lito Nebbia, que na verdade no momento o Alberto Fernandes se confundiu ali com o poeta mexicano Octávio Paz. A música, o poema do Paz cita os peruanos e os mexicanos, né, as raízes indígenas desses dois povos. E a música do Lito Nebbia cita essa história dos mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva e os argentinos chegaram nos barcos. Mas na verdade é uma exaltação ao longo da música à miscigenação argentina. Então ele fala também dos povos originários e tal, não sei o quê. O Alberto Fernandes distorceu a canção do seu amigo Lito Nebbia e fez uma fala evidentemente racista, evidentemente desqualificando o povo mexicano e o povo brasileiro. E isso repercutiu muito, né, cara? Deu uma repercussão mundo afora muito grande. Deixa-me citar aqui alguns jornais. O El País espanhol repercutiu isso, The Guardian inglês, o argentino lá nasceu na Argentina, Clarín, na Argentina foi uma polêmica muito grande e naturalmente foi usado também como um aspecto político pela polarização que o país vive, né? Repercutiu na Holanda, na RTL News, repercutiu no mexicano, claro, no mexicano igual que no Brasil repercutiu também, La Jornada, no Milênio, no jornal Milênio mexicano, enfim, o mundo inteiro deu atenção a essa fala, insisto, inegavelmente racista
inegavelmente preconceituosa perante o povo mexicano e perante o povo brasileiro do presidente Alberto Fernandes. Com essa repercussão, ele foi ao Twitter e pediu desculpas pelo que disse. Aquela desculpa que eu considero um tanto quanto cínica, um tanto quanto bunda suja, porque diz o seguinte, ele tuitou o seguinte, sabe? Mais de uma vez foi dito que os argentinos descendemos dos barcos. Na primeira metade do século XX, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que conviveram com os nossos povos originários. Nossa diversidade é um orgulho, tentando se justificar. Na sequência, ele colocou outro post, não quis ofender ninguém e pediu desculpas. Aqui é o ponto do cinismo. A quem tenha se sentido ofendido ou invisibilizado. Eu tenho uma birra muito grande quando a pessoa diz a quem se sentiu ofendido. Eu tenho uma formação católica sólida, cristã e tal, e eu sei da importância do perdão, do pedido de perdão para quem tem formação cristã. Porque o cristianismo ele se calca justamente na possibilidade da pessoa se reposicionar perante o seu passado, reconhecer os erros e falar que isso é uma página virada. Dimas, o tal do primeiro vida louca da história que citam os racionais lá, era isso. Era um criminoso que no momento da crucificação, que era um método de pena de morte usado naquele período, que Jesus foi submetido, ele vai, se arrepende e é salvo por Jesus, ele segue para o céu, por causa do arrependimento na hora da morte. Então, ou seja, mais parte de um arrependimento, de um reconhecimento de um erro. Ou seja, o perdão para mim é muito importante, pela minha formação sociocultural. Quando a pessoa diz a quem se sentiu ofendido, ela nega esse princípio básico do perdão, que é o arrependimento. Ou seja, não é eu que ofendi, o sujeito não é ativo. É o cara que se ofendeu com o que eu disse. O que eu disse pode até estar certo, mas vá lá. Perdão a quem se sentiu ofendido. Quando a pessoa usa essa expressão, eu já acho bunda suja, eu já acho cínica. Eu já sei que não parte de um arrependimento profundo, é porque, desculpa se eu ofendi. Desculpa, eu ofendi. Eu sou um sujeito ativo da ofensa. Não é você que se sentiu ofendido, sujeito passivo, você entende? Não gosto desse cinismo, a desculpa do Alberto Fernandes foi cínica, mas infelizmente é muito usada mundo afora. Nem é um problema só dele, é um problema geral de linguagem e de arrependimento sincero e profundo perante, principalmente na rede social, cara. Todo mundo erra, cara, faz um post vacilão e tal, é normal, é do jogo, já fiz vários. Só que assim, eu errei. Assuma isso para que o perdão seja sincero, não seja esse perdão cínico. A Silvia Colombo, junto do Ariel Palacio, para mim são os dois principais jornalistas que tratam melhor a questão latino-americana. O Ariel Palacio mais focado na questão argentina. A Silvia Colombo ela tem uma visão maior. Ela vai do México à Argentina, a Terra do Fogo, ao Uruguai. Ali, ela consegue pegar do Cone Sul até o Rio Grande, lá na divisa do México com os Estados Unidos. Ela se aprofundou bastante nos problemas. Por que o racismo? Por que essa invisibilização, para usar o termo do Alberto Fernandes, acontece de forma tão intensa na Argentina, no Chile, principalmente na elite? Óbvio que não é todo o povo argentino, óbvio que não é todo o povo chileno, mas por que acontece isso? Tem-se a impressão que não tem pretos, não tem índios na Argentina e no Chile. A abolição na Argentina aconteceu em 1813, ou seja, bem anterior à abolição brasileira, que se deu em 1889. No século XVII, estima-se que 37% da população argentina era composta de negros escravizados, trazidos nos barcos, mesmo modelo brasileiro. Chegava basicamente nos portos de Montevidéu e de Buenos Aires, e eles eram levados para trabalhos domésticos, para trabalhos braçais em Minas e no campo, na fazenda, para artesanato, muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. Só que, de fato, a abolição se deu muito antes. Na Argentina, em 1813. No Brasil, somente em 1889. Então, naturalmente, nesse período, o tráfico negreiro cessou-se. Mas a miscigenação continuava. 90% dos espanhóis que vieram para a Argentina, 90% de todos os espanhóis que vieram para a Argentina eram homens. Então, naturalmente, eles se miscigenavam com negros e índios argentinos e chilenos. Então, só 10% das mulheres vinham da Espanha. Então era natural esse tipo de relação. Então a miscigenação faz parte sim da construção cultural, étnica do povo argentino. Veja você, no momento hoje, 2021, 9% dos argentinos se reconhecem como afro-argentinos. Mas veja você, de 1887 até 1994,
no censo, e nas projeções, no mapeamento que se faz da Argentina, não se perguntava em relação à etnia. Já partia-se do pressuposto que todos eram brancos. Somente em 1994 começou a se colocar a questão dos povos originais, dos indígenas. E somente em 2010 começou a perguntar em relação aos negros. Ou seja, esses 9% de afro-argentinos, eles vêm de uma relação que parte de 2010 até hoje, 2021, é hiper recente. Não se reconhece o negro argentino, por exemplo, como se reconhece o negro uruguaio. O Uruguai não tem uma forte tradição. É o mesmo percentual, 8% da população uruguaia se reconhece como negra. Mas a memória negra uruguaia não foi apagada como a Argentina. Tem um carnaval muito forte em Montevidéu, por exemplo. Em Buenos Aires não tem. Embora o tango, a sua manifestação cultural mais exaltada mundo afora, tem raízes africanas. Parte de uma malemolência africana. Veja você. Os argumentos usados, é isso assim, o Alberto Fernandes, ele só repete algo que a elite argentina repete há muito tempo. Nos anos 90, Carlos Menem, que era o presidente argentino, falou, quando perguntado sobre os negros argentinos e racistas, falou: não, isso não é um problema brasileiro, isso não é um problema argentino, isso é um problema do Brasil. Mais uma vez, menoscabando o povo brasileiro. Quando se vê um argentino nas ruas, quando se vê um negro nas ruas de Buenos Aires ou de Santiago, no Chile, é muito comum tentar associá-lo a um colombiano, a um brasileiro ou a um cubano. As pessoas não pensam que aquele negro pode ser argentino ou chileno, por conta dessa inviabilização histórica. E o que se fala muito é que a febre amarela teria matado muitos negros, que eles teriam sido mandados para a guerra e teriam sido mortos. Na verdade, a explicação mais é porque o tráfico negreiro cessou-se antes, e aí isso encerrou-se naquele momento, e a partir do século XX, sim, chegou os fluxos europeus com muita força. Mas isso não quer dizer, isso não apaga as raízes indígenas e além de tudo, assim, foram expedições mandando matar índios argentinos e tal, toda aquela tragédia, aquele terror que aconteceu aqui no Brasil também. Então, quando o Alberto Fernandes diz que o povo mexicano vem dos índios, o povo brasileiro vem das selvas, os argentinos vêm dos navios, ele parte de um pressuposto racista, excludente, que se coloca de forma superior aos outros povos, aos peruanos, aos brasileiros, aos mexicanos, aos colombianos, aos cubanos, que faz parte, que permeia o pensamento de uma elite branca argentina. E isso não varia, você vê, você tem o Menem e você tem o Alberto Fernandes, isso passa pela esquerda e pela direita. Olha lá, Alberto Fernandes foi ao Twitter, se manifestou da forma, daquela arrependimento cínico, que eu falei, arrependimento bunda suja, que eu já falei anteriormente, e isso virou um prato cheio para a disputa política aqui no Brasil. Eu vi o Ciro Nogueira do PP citando isso, eu vi o Eduardo Bolsonaro citando isso, Jair Bolsonaro fez um tweet dele abraçado com índios, né, e cuja legenda era selva, em caps lock, assim, em caixa alta, né, selva, que é um grito de guerra militar, né. Vá lá. Mesmo com cinismo, Alberto Fernandes pediu desculpa, né? Eu não vi. É uma pergunta que eu deixo para você. Você viu o Jair Bolsonaro pedir desculpa sobre aquilo que ele disse em relação à população quilombola? De que cada um pesava não sei quantas arrobas lá e nem para procriar serviam mais dentro da comunidade hebraica do Rio de Janeiro? Associação Hebraica do Rio de Janeiro? Você viu algum pedido de desculpa? Mesmo que cínico fosse? Eu não vi. Se você viu, por favor, me mande. Deixei nos comentários. Por falar em comentários, cara, leia a pesquisa. Hoje, eu sempre falo para vocês lerem os textos que eu linko aqui, tudo. Mas hoje, modéstia às favas, a pesquisa ficou bem feita, viu? Muita coisa boa, muito texto interessante para compreender. É um assunto que me interessa muito. Eu estou muito focado agora em entender mais o que se passa nos países latino-americanos. Exercício intelectual, realmente. Porque a gente acaba focando muito na cultura europeia e da América do Norte e esquece dos países que nos circundam. Então eu caprichei hoje na pesquisa, você vê, foi muita informação. Leiam os links das matérias, ouçam o podcast Interlatina, ouçam o podcast Pulso Latino. É muito importante para a gente conhecer mais esses países que nos circundam, das construções socioculturais, do racismo, dos problemas, das dificuldades, das injustiças que acontecem nesse país, tal qual acontecem aqui no Brasil. Por favor, se interessem por isso também, que vale muito a pena compreender tudo isso, certo? Leiam os textos que estão linkados aqui. Então, para fechar, eu aguardo a desculpa de Jair Bolsonaro em relação ao povo quilombola, ao povo negro que ele falou. Já que ele se incomoda com o preconceito do presidente argentino, o inegável, inconteste preconceito, pelo menos a desculpa cínica Bolsonaro ainda deve. Nem isso fez. Não que eu tenha visto.
você viu, por favor, deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, naturalmente, like, meu filho. Deixa aí seu like, é importantíssimo para mim. Aquela interaçãozinha, seu joinha aqui, para fortalecer e fazer esse vídeo chegar mais longe. Beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário, porque eu leio e respondo todo mundo. O vídeo hoje foi legal, hein, cara? Muita informação. Então merece seu comentário, merece seu like. Live no final de semana. Amanhã, eu e André Rodrigues receberemos a advogada Maria Tereza Alencastro Veiga. Nos hits, a rapaziada pede muito Maria Tereza. Amanhã a Maria Tereza vai estar aqui conosco na Tirem as Crianças da Sala. Então chega junto, manda sua pergunta amanhã às 9 da noite, porque o papo vai ser 100% astral, meu filho. Sabadão, Morguinha de volta. Morgue Costa, sabadão, 9 da noite, no canal do Morgantini. Beleza? Cola lá, youtube.com/Henrique Morgantini, e bora trocar aquela ideia, Morgue Costa de volta no sabadão. Amanhã, Maria Tereza comigo com o André Rodrigues. Sabadão, Morgue Costa, lá no canal do Morguinha. Cortes Costa rolando, vai lá, se inscreva, sempre um videozinho novo todo dia. Trabalho sensacional da minha amada Andréia Leite. Então é isso, rapaziada. Uma excelente quinta-feira pra você, 10 de junho, dia especial. Beijo, Lailinha. É nóis!